Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, é 29 de dezembro de 2023, quero falar para vocês, Olha aí o que está acontecendo no México, gente? Vejam aí nas imagens, O que está acontecendo é o povo saindo, fugindo do país para o país mais próximo, que é os Estados Unidos da América, E aí, por causa da perseguição, da pobreza, da falta de sustento, Falta de emprego. Muitos vão em busca, através do Rio São Francisco, faz aquela travessia perigosa, pelo Rio São Francisco para chegar nos Estados Unidos, atravessando o deserto do México, para chegar lá, fazer, entrar nos Estados Unidos para poder, às vezes por promessa, para poder sobreviver, através de promessas de cambiadores, mercadores, e às vezes viagens clandestinas, que fazem para lá, oferecendo do bom e do melhor, e não é, E o que acontece? A maioria dessas famílias findam morrendo picados de cobras, às vezes morre afogado no Rio São Francisco, E tudo isso, meu irmão, minha irmã, veja o que está acontecendo. A multidão de gente, crianças, idosos, tudo para chegar nos Estados Unidos. Aqui já não é assim tanto, Não é travessias de rio, mas eles vêm, os venezuelanos vêm através da fronteira mesmo quando está aberta, E aí passa para Roraima também, em busca de melhoria, Então a situação no mundo todo está uma tragédia, Não vou pegar e falar muita coisa, mas vocês vão ficar atentos aí na imagem que nós avançamos, do jornal, E vocês vão ficar atentos aí nas notícias, que eles informam até melhor do que a gente, Mas nós apenas estamos informando para os roraimenses as situações também que pode ocasionar aqui em Roraima, devido ao presidente da Venezuela, chamado Nicolás Maduro, que está provocando uma guerra, querendo provocar uma guerra. E isso é preocupante tanto para nós, cristãos, e preocupante também porque para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Para onde correremos? Para qual país nós iremos? Se para lá, para os outros países mais próximos daqui, são também comunistas, É um problema muito grande. Eles também não gostam, dos crentes, dos servos de Deus. Então, daí a gente já pode ver a situação ocasionada, devido a essa multidão de gente saindo do México para os Estados Unidos, para atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Você sabe que
a fronteira dos Estados Unidos é tudo com cercas elétricas, né? Cercas elétricas e é policiamento lá direto. E não tem como a pessoa passar. Na hora que a pessoa passa, eles prendem, levam presos e, além disso, muitos morrem, eletrocutados, muitos morrem, né? Mas a gente não pode fazer nada, a gente tem que orar, todo mundo tem que orar. Vamos orar, minha gente, vamos buscar o Senhor. Enquanto essas coisas acontecem lá para fora, né? E aqui, perto de nós, a Venezuela querendo causar danos também no Brasil, devido à guerra, né? E sendo que os aliados de Maduro é o Putin, né? Lá da Rússia. E outros países mais estão querendo entrar junto com o Putin. Tu já pensou? Já não basta a guerra na Ucrânia, agora é guerra no Brasil. Já não basta essas situações que estão acontecendo também lá em Israel, e agora mais essa para cá, para deixar todos nós preocupados, sem direção, sem rumo. Isso é muito preocupante, porque a gente não quer essa situação acontecendo, né? Jamais. Então, meus irmãos, Maduro é um ditador cruel. Já mostrou sua crueldade com os próprios lá da Venezuela e agora quer fazer um destroço em nosso país. Um país mais tranquilo, mais assim, né? Possamos dizer, mais tranquilo, mais calmo. E Roraima, Boa Vista, ela é calma nessas situações. Claro que temos alguns problemas, sim, que são esses, né? De facções, essas coisas todas, né? Porque é uma luta entre eles e tiram também vidas de pessoas inocentes, né? Então é complicado, muito complicado. De um lado, esse problema social, né? Que do outro lado, os venezuelanos atravessando da Venezuela para o Brasil. E do outro lado, a gente vê também essas situações acontecendo, né? De pessoas morrendo quase toda hora, quase todos os instantes, os jornais mostrando pessoas morrendo, não é de fome, não é de falta de trabalho, não. É morrendo porque se envolve com coisa ruim, né? Com coisa ruim. Às vezes se envolve com negócio de facções, se envolve com essas coisas ruins, e aí acontece tudo isso. As pessoas sofrem, né? Porque eles não têm pena de ninguém. E veja que em alguns países, né? Alguns países está acontecendo o quê? Indo para o fundo devido ao pecado desse povo. Devido que o mau cheiro está subindo as narinas de Deus, né? As crueldades em todo o mundo, né? E principalmente aqui em Roraima, que a gente só vê essas notícias ruins acontecendo de um lado e para o outro. O que vai ser
da nação brasileira se acontecer a guerra. O que acontecerá? Será exterminado tudo, né? E se Deus preferir destruir tudo de uma vez só, devido a essas situações de miséria, de fome, né? De mortes, de inocentes, esses pecados estão chegando à narina de Deus. E aí, Deus, de uma hora para outra, pode fazer como Sodoma e Gomorra, que ele destruiu com fogo, né? Destruiu com fogo. E também dessa maneira, né? A gente fica preocupado em muitas situações. Ou ele também destruir com água, né? Porque o que está acontecendo lá para fora, as inundações em alguns lugares, em alguns países, está levando pessoas ao sofrimento, né? Os terremotos abrindo, engolindo casas, né? Pessoas, a terra mesmo, sofrendo, abrindo brechas em todo canto, consumindo casa, consumindo tudo, né? Muitas pessoas estão abandonando suas casas, indo para um lugar mais seguro, né? Tem muitos lugares com falhas, e aí essas falhas vão se abrindo. Como as mês retrasado, se eu não me engano, sobre as pororocas, né? Que estão acontecendo no Rio Xingu, né? Lá, lá nesse estado, né? Que é aquele estado, como é o nome, meu Deus, que eu não lembro, do Maranhão, como é que é? Vamos lembrar. Irmão, como é que é lá? Me informa aí, que eu me esqueci do estado, né? Daquela cidadezinha do Maranhão, como é? O nome? Não, o estado do Maranhão, a cidade do estado do Maranhão, que é o Buriticupu, gente, Buriticupu, né? Que passou umas imagens lá, que algumas cidades de Buriticupu estão indo para o fundo, né? E até isso ainda não soube se é verdade ou se é mentira desses vídeos aí, né? A gente assistindo, a gente vê as situações, né? A gente fica vendo essas situações e medidas, né, que o governo está tomando sobre esses problemas aí, né? Então, meus amados e amigos, irmãos, deixa o seu like neste canal, vamos presenciar aí nas imagens, certo? Essas imagens aí que relatam, né, de pessoas surgindo do México para os Estados Unidos da América, tá bom? Vamos ficar atento aí e ver o que vai se proceder, né? Porque é inúmeras pessoas atrás de quê? De viver bem, de viver melhor. Mas outro tempo, a gente estava vendo aí também uma imagem que filmaram, né? Na parte, as pessoas sonolentas, muito delas brasileiros, lá nos Estados Unidos, por não ter trabalho, por não ter isso, por não ter aquilo, andam tipo com fome, cansados, enfadigados, e jovens, muitos envolvidos nas drogas, e aí o que acontece? Estão lá
sem vida praticamente, muitos dormindo na calçada, né? Nas calçadas, aquelas coisas todas. Tá bom, meus amados irmãos? Então você fica atento aí, em qualquer notícia traremos a você, porque esse canal Elan Obreiro, ele traz todo tipo de informação para você. E também a linha direta da oração. Você que aí deseja oração, né? A minha companheira Lindal, ela não está bem, né? Caiu dentro do banheiro, quebrou o braço, mas vamos orar por ela, tá bom, gente? Orem pela minha esposa que está aí machucada, tá certo? Para que ela venha recuperar a saúde, tá bom? E vamos ficar atentos no que Deus vai fazer com essas situações, tá bom? Ore pelo nosso país, pelo nosso estado de Roraima, para que ele venha crescer e ser um estado pacífico. Amém? E de inteiramente confiante, né? Que a gente pode ir e voltar, tá bom? Que a graça de Deus venha estar sobre você, em nome do Senhor Jesus. Dá uma olhada nisso, ó. Isso é uma caravana com milhares de pessoas, milhares, que nesse momento tentam atravessar o território mexicano em direção aos Estados Unidos. É a crise gravíssima de imigração, né? Uma crise humanitária. Então, é uma multidão de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, de bebê de colo, famílias inteiras, fugindo da pobreza, da violência, de perseguição, enfim. E aí a gente fala de vários continentes, vários lugares, especialmente Caribe, África, uma jornada super longa, né, interminável, muita gente caminhando mais de 1.500 quilômetros até a fronteira dos Estados Unidos, sem a menor perspectiva de que vai conseguir cruzar, de que vai conseguir, enfim, recomeçar a vida de alguma forma. Uma tragédia, né? Quando você vê imagem de mãe, de pai carregando criança no colo, em cima de bicicleta. Hoje eu vi um pai chorando com uma criancinha no colo, ele não dando conta de carregar ela, é de cortar o coração. Sobre isso eu vou conversar ao vivo aqui com a Raquel Krahenbuhl, direto de Washington, né? O governo Joe Biden enfrentando uma chuva de críticas em relação à administração desse tema, uma dificuldade enorme em lidar com essa questão das ondas migratórias. Guga Chakra, ao vivo de Nova York, que também está bem por dentro desse tema importante. Bem-vindos aos dois. Eu começo com você, Raquel, por favor, porque essa caravana está acontecendo num momento em que o número de imigrantes detidos na fronteira americana tem batido recorde, ou seja, as autoridades têm endurecido as medidas para evitar a entrada de imigrantes aí, certo? Exatamente, especialmente os estados ali do sul, né, Texas, Arizona, estão tomando medidas até sem precedentes radicais para tentar frear esse número recorde de imigrantes vindo para cá. Nessa caravana que você estava falando, Trali, são quase 10 mil pessoas que caminham há 4 dias já aqui em direção dos Estados Unidos. Eles partiram no domingo, na véspera de Natal. Então, veja só, né? Um dia antes do Natal, ali da cidade de Tapachula, no sul do México, perto da fronteira com Guatemala. E eles estão agora a cerca ainda de 1.500 quilômetros aqui dos Estados Unidos. Os números de imigrantes chegando no país são recordes. Essa caravana, para você ter uma ideia, o nome dela, os líderes aí carregam faixas falando que é um êxodo da pobreza. Neste mês, as autoridades americanas apreenderam mais de 10 mil pessoas por dia
tentando entrar aqui no país de maneira ilegal. Neste ano fiscal de 2023 foram mais de 2 milhões de travessias ilegais, como também foi no ano anterior, 2022. E diante dessa crise, sim, o presidente Joe Biden é muito pressionado. Por isso, ele enviou hoje o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, ali para o México. Eles estão, neste momento, reunidos com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, uma reunião que já dura horas, em busca de soluções para conter o que os Estados Unidos chamam de imigração irregular sem precedentes, Trali. A delegação americana deve pedir que o México transfira migrantes para o sul do país, que dê incentivos para eles não virem aqui para os Estados Unidos e também que controle as ferrovias do país. Antes da reunião, o presidente mexicano disse que o Congresso dos Estados Unidos deveriam aprovar mais ajuda para a América Latina, em vez de colocar barreiras e construir muros. A gente lembra que nessa caravana específica, esses migrantes são de vários países da América Latina, de Cuba, Venezuela, também Haiti, Honduras. E neste momento, a gente também conta, né, que a oposição republicana na Câmara e no Senado barra uma assistência que a Casa Branca pede, uma assistência adicional à Ucrânia e a Israel em troca, porque os republicanos dizem que só vão liberar mais verba se eles conseguirem uma mais segurança na fronteira e também uma reforma abrangente no sistema de imigração, que é algo que esse Congresso aqui dos Estados Unidos não consegue aprovar em mais de 2 décadas, Trali. E claro que isso já é tema central da campanha dos republicanos que disputam a Casa Branca agora em 2024, Trali. Ô Guga, a gente tem percebido que essa situação tem se agravado, né? E eu me lembro que na última eleição presidencial, essa questão da imigração, né, ela já tinha sido um tema central da campanha, já tinha sido motivo, né, de muita queda de braço, né, entre republicanos e democratas. E te pergunto se esse tema vai ganhar ainda mais força e relevância na campanha do ano que vem e dentro desse tema, quem que leva melhor? O Biden ou Donald Trump? Bom, boa noite, Trali, boa noite, Raquel. Eu acho que será um dos temas mais importantes da eleição presidencial no ano que vem. A gente sabe que imigração se move por repulsa, as pessoas deixam lugares, como você falou mais cedo, que enfrentam graves crises econômicas, que tenham muita violência, às vezes até guerra, e vão para lugares em busca de grandes oportunidades. Então, basicamente, as pessoas vão sair de países da América Central, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, ou da América do Sul, como a Venezuela, que são lugares onde há a repulsa, não há repulsa na Costa Rica ou no Uruguai, por exemplo, que são mais estáveis, mas há nesses outros países. E vem para os Estados Unidos, que é o país mais atraente de todos, porque tem a atração de oferecer empregos, oferecer grandes oportunidades de trabalho. Os democratas no governo Biden, nesse exato momento, tentam combater a repulsa, quer dizer, incentivar, dando ajuda para os países da América Central, incentivar o México a manter os imigrantes ali no sul, quer dizer, evitar que haja a repulsa deles em direção aos Estados Unidos. Os republicanos tentam combater a atração, não que eles queiram fazer os Estados Unidos terem menos empregos ou com uma economia ruim, mas dizer, olha, você não vai passar essa fronteira, a gente vai ter um muro na fronteira, a gente vai te deportar, a gente vai te prender, esquece, sua vida vai ser terrível se você vier para cá. Você combate a atração. Entre repulsão e atração, o eleitor muitas vezes entende melhor o combate à atração, que é você falar, vamos deixar essa fronteira segura, eles não vão vir, do que você combater a repulsa, que vai falar, tá dando dinheiro lá para aqueles governos corruptos na América Central, de traficantes, alguns até foram deportados e presos nos Estados Unidos, enfim. Então, nesse sentido, os republicanos tendem a levar vantagem na narrativa. Dá uma olhada nisso, ó. Isso é uma caravana com milhares de pessoas, milhares, que nesse momento tentam atravessar o território mexicano em direção aos Estados Unidos. É a crise gravíssima de imigração, né? Uma crise humanitária.
Então, é uma multidão de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, de bebê de colo, famílias inteiras, fugindo da pobreza, da violência, de perseguição, enfim. E aí a gente fala de vários continentes, vários lugares, especialmente Caribe, África, uma jornada super longa, né, interminável, muita gente caminhando mais de 1.500 quilômetros até a fronteira dos Estados Unidos, sem a menor perspectiva de que vai conseguir cruzar, de que vai conseguir, enfim, recomeçar a vida de alguma forma. Uma tragédia, né? Quando você vê a imagem de mãe, de pai carregando criança no colo, em cima de bicicleta. Hoje eu vi um pai chorando com uma criancinha no colo, ele não dando conta de carregar ela, é de cortar o coração. Sobre isso eu vou conversar ao vivo aqui com a Raquel Krahenbuhl, direto de Washington, né? O governo Joe Biden enfrentando uma chuva de críticas em relação à administração desse tema, uma dificuldade enorme em lidar com essa questão das ondas migratórias. Guga Chakra, ao vivo de Nova York, que também está bem por dentro desse tema importante. Bem-vindos aos dois. Eu começo com você, Raquel, por favor, porque essa caravana está acontecendo num momento em que o número de imigrantes detidos na fronteira americana tem batido recorde, ou seja, as autoridades têm endurecido as medidas para evitar a entrada de imigrantes aí, certo? Exatamente, especialmente os estados ali do sul, né, Texas, Arizona, estão tomando medidas até sem precedentes radicais para tentar frear esse número recorde de imigrantes vindo para cá. Nessa caravana que você estava falando, Trali, são quase 10 mil pessoas que caminham há 4 dias já aqui em direção dos Estados Unidos. Eles partiram no domingo, na véspera de Natal. Então, veja só, né? Um dia antes do Natal, ali da cidade de Tapachula, no sul do México, perto da fronteira com Guatemala. E eles estão agora a cerca ainda de 1.500 quilômetros aqui dos Estados Unidos. Os números de imigrantes chegando no país são recordes. Essa caravana, para você ter uma ideia, o nome dela, os líderes aí carregam faixas falando que é um êxodo da pobreza. Neste mês, as autoridades americanas apreenderam mais de 10 mil pessoas por dia tentando entrar aqui no país de maneira ilegal. Neste ano fiscal de 2023, foram mais de 2 milhões de travessias ilegais, como também foi no ano anterior, 2022. E diante dessa crise, sim, o presidente Joe Biden é muito pressionado, por isso ele enviou hoje o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, ali para o México. Eles estão, neste momento, reunidos com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, uma reunião que já dura horas, em busca de soluções para conter o que os Estados Unidos chamam de imigração irregular sem precedentes, Trali. A delegação americana deve pedir que o México transfira migrantes para o sul do país, que dê incentivos para eles não virem aqui para os Estados Unidos e também que controle as ferrovias do país. Antes da reunião, o presidente mexicano disse que o Congresso dos Estados Unidos deveriam aprovar mais ajuda para a América Latina, em vez de colocar barreiras e construir muros. A gente lembra que nessa caravana específica, esses migrantes são de vários países da América Latina, de Cuba, Venezuela, também Haiti, Honduras. E neste momento, a gente também conta, né, que a oposição republicana na Câmara e no Senado barra uma assistência que a Casa Branca pede, uma assistência adicional à Ucrânia e a Israel em troca, porque os republicanos dizem que só vão liberar mais verba se eles conseguirem mais segurança na fronteira e também uma reforma abrangente no sistema de imigração, que é algo que esse Congresso aqui dos Estados Unidos não consegue aprovar em mais de 2 décadas, Trali. E claro que isso já é tema central da campanha dos republicanos que disputam a Casa Branca agora em 2024, Trali. Ô Guga, a gente tem percebido que essa situação tem se agravado, né? E eu me lembro que na última eleição presidencial, essa questão da imigração, né, ela já tinha sido um tema central da campanha, já tinha sido motivo, né, de muita queda de braço, né, entre republicanos e democratas. E te pergunto se esse tema vai ganhar ainda mais força e relevância na campanha do ano que vem e dentro desse tema, quem que leva melhor? O Biden ou o Donald Trump?
Bom, boa noite, Trali, boa noite, Raquel. Eu acho que será um dos temas mais importantes da eleição presidencial no ano que vem. A gente sabe que imigração se move por repulsa, as pessoas deixam lugares, como você falou mais cedo, que enfrentam graves crises econômicas, que tenham muita violência, às vezes até guerra, e vão para lugares em busca de grandes oportunidades. Então, basicamente, as pessoas vão sair de países da América Central, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, ou da América do Sul, como a Venezuela, que são lugares onde há a repulsa, não há repulsa na Costa Rica ou no Uruguai, por exemplo, que são mais estáveis, mas há nesses outros países. E vem para os Estados Unidos, que é o país mais atraente de todos, porque tem a atração de oferecer empregos, oferecer grandes oportunidades de trabalho. Os democratas no governo Biden, nesse exato momento, tentam combater a repulsa, quer dizer, incentivar, dando ajuda para os países da América Central, incentivar o México a manter os imigrantes ali no sul, quer dizer, evitar que haja a repulsa deles em direção aos Estados Unidos. Os republicanos tentam combater a atração, não que eles queiram fazer os Estados Unidos terem menos empregos ou com uma economia ruim, mas dizer, olha, você não vai passar essa fronteira, a gente vai ter um muro na fronteira, a gente vai te deportar, a gente vai te prender, esquece, sua vida vai ser terrível se você vier para cá. Você combate a atração. Entre repulsão e atração, o eleitor muitas vezes entende melhor o combate à atração, que é você falar, vamos deixar essa fronteira segura, eles não vão vir, do que você combater a repulsa, que vai falar, tá dando dinheiro lá para aqueles governos corruptos na América Central, de traficantes, alguns até foram deportados e presos nos Estados Unidos, enfim. Então, nesse sentido, os republicanos tendem a levar vantagem na narrativa.